Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Primeiramente, gostaria de agradecer aos 2.000 inscritos que nós tivemos agora. Fico muito feliz. Não imaginava que chegaríamos a 2.000 inscritos quando comecei. O objetivo inicial era apenas um canal para conversar um pouquinho sobre essas questões de viagem astral relacionados ao grupo Aventuras Além do Corpo do Facebook, que é um grupo realmente muito interessante e foi uma sugestão dos amigos para que eu criasse esse canal para falar um pouco sobre essas questões. E estamos aí, continuamos aí com o canal e está aí com seus 2.000 inscritos e isso me deixa bastante feliz. Bom, hoje o vídeo que estou fazendo é para responder algumas perguntas que foram deixadas no canal. Na verdade, são bastante perguntas. Algumas eu já respondi diretamente no canal, escrevendo lá embaixo das perguntas mesmo. E agora algumas delas eu vou responder aqui pessoalmente por vídeo, porque não dá para responder todas por escrito lá, tá? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas das perguntas deixadas por vocês, certo? Até depois da vinheta e aí vamos bater um papo, como eu sempre digo. Aqui nós temos então uma pessoa que escreveu, que usa o codinome Capivara, e ele pergunta que ele gostaria de saber um pouco mais se o EV se parece com um formigamento. Bem, não, o EV ele é bem mais intenso que um formigamento, não é a mesma coisa. Aquele formigamento que a gente sente às vezes, ele está mais relacionado ao relaxamento físico mesmo, mas o EV, ele normalmente ele é mais semelhante, e isso que eu vou falar é muito relativo, porque também depende muito de pessoa para pessoa, mas ele se parece muito mais como um choque elétrico, mas sem dor, tá? E muitas vezes ele é muito mais intenso do que isso, chegando a dar a sensação de que o corpo está se mexendo, se sacudindo, tá? Depende muito da intensidade do estado vibracional, mas ele tem essa característica mais como se fosse um choque mesmo, um choque sem dor. Mas não é a mesma coisa que um formigamento. Formigamento é algo bem diferente, bem mais leve, tá? O Jânio Reis, ele fala sobre a questão de sair de um sonho lúcido para uma projeção. E ele me pede até para fazer um vídeo relacionado a isso. É bem interessante, pretendo fazer assim. Porém, para sair de um sonho lúcido para uma projeção, é simplesmente uma questão de consciência, tá? Na verdade, quando você começa a despertar mais a consciência durante o sonho, se dando conta de que aquilo é um sonho, então essa consciência você pode ajustar ela de tal forma com que você então se dê conta do local onde está no momento ou você se encontra sobrevoando o corpo físico. Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa questão. O sonho, ele tem a característica de conter fatos com os quais a gente vê que são criações mentais e das quais a gente tem um controle muito grande, né? A gente consegue fazer aparecer uma coisa, fazer aparecer outra, plasmar coisas, né? E no sonho, claro, a gente faz tudo isso de forma totalmente inconsciente, se deixando levar por toda a situação, né? No sonho lúcido, a gente controla a situação do sonho. Então, neste momento, eu desejo voar por cima, sei lá, da Torre Eiffel. E o sonho ele vai acontecer dessa forma. E não existe nenhuma, digamos, um impedimento para aquilo que você deseja. Diferente de uma projeção onde as coisas, quando elas acontecem,
não necessariamente elas obedecem o teu desejo, né? Então, na projeção você tem controle sobre os teus atos, mas não controla o ambiente. A não ser, claro, em casos onde você vai plasmar alguma coisa, etc. Mas o ambiente em si, ele não é um ambiente controlável. Se você vai numa cidade astral, você não vai chegar lá e, por exemplo, fazer o que você quiser, criar ou não uma casa, etc. Isso não. Isso você faz num sonho lúcido. Numa projeção, você não vai conseguir fazer isso. Porque o ambiente, ele já é um ambiente construído por outras pessoas, outras mentes, tá? Claro, você pode, veja bem, você pode criar uma casa no plano astral, digamos, plasmar uma casa no plano astral, num ambiente onde ele é um ambiente que não é de consenso, ou seja, um ambiente onde já não tem outras pessoas que estão lá influenciando aquele local. Realmente bastante complexo falar isso, teria que falar sobre aquilo que o William Billman chama de níveis de consenso e não consenso, tá? Ou seja, níveis aonde você consegue trabalhar as energias do local e criar coisas, e outros ambientes onde você vai chegar lá e já está tudo pronto e você não consegue alterar o local, tá? Mas assim, normalmente na projeção você não vai alterar o local. Se você encontra uma pessoa no plano astral, você faz alguma coisa para aquela pessoa e ela vai responder com o livre-arbítrio dela, né? Já num sonho lúcido, se eu empurro uma pessoa no plano astral e eu não quero que essa pessoa me empurre de volta, ela não vai me empurrar, porque é um sonho, é algo que eu estou controlando. Já numa projeção astral, se eu empurro uma pessoa no plano astral, ela poderá me empurrar de volta. Existe um livre-arbítrio. Você não está tratando com algo criado por você. Então, quando você toma consciência desses tipos de coisas, você vai melhorando a sua consciência no plano astral, automaticamente, então, você consegue diferenciar o que é um sonho lúcido e o que é uma projeção. E igualmente, quando você está numa projeção e desculpe, quando você está num sonho lúcido e você quer passar para uma projeção, basta que você então deseje ter mais consciência e deseje ver o real ambiente onde você está, né? E desejar realmente que esteja numa projeção astral e não num sonho lúcido. Então está tudo relacionado ao seu desejo e como você quer transformar aquilo ali, né? Então aí você vai poder analisar o ambiente e realmente ver o que está por trás daquela criação toda que você pode estar fazendo durante um sonho. Muitas vezes você está simplesmente sobrevoando o seu corpo físico ali e nesse sobrevoando o corpo físico você está criando toda uma realidade mental plasmando à sua volta coisas, tá? Que isso acontece muito no sonho e no sonho lúcido. E no momento que você se dá conta do real ambiente, ou que você deseja estar no real ambiente, então você vai sair desse sonho lúcido. Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima. A Silvana Gambim, ela fala aqui no meu vídeo que eu falei sobre os contatos com o amparador, né? Ela diz o seguinte: nossa, e eu estou exatamente assim, querendo ver meu amparador, querendo que ele fale comigo, mas nunca acontece. É, então, como eu disse no vídeo, né? Digamos que eles são discretos, né? Eles não têm o desejo de interferir tanto no nosso aprendizado. Então por isso que eles não se mostram tanto, também não querem aquela idolatria que é muito comum, né? Se a gente consegue ver o nosso amparador, a gente fica extasiado, né? E a gente às vezes acaba até se sentindo, digamos, orgulhoso demais, né? E elevando o nosso ego. E é isso que eles não querem, né? Então os amparadores eles têm essa sabedoria e eles procuram então se manter discretamente trabalhando nos bastidores, nos ajudando no que é necessário, né? E não querendo ser o personagem central da nossa busca. Então, se o amparador ainda não se mostrou para você,
deve ter algum motivo. E se você insistir, ele vai se mostrar para você. Se você disser com sinceridade, conversar mentalmente com ele, com sinceridade, orando para ele e pedindo realmente que ele apareça para você, ele vai aparecer, desde que você tenha consciência de que o que você quer é conhecer, aprender, né? E não idolatrar, não elevar seu ego ou coisa do tipo, tá? Então basta aí uma sinceridade e ele vai aparecer sim, porque o amparador é como um grande amigo, digamos assim, que está ali para nos ajudar. E se ele acha, se você, né, conseguir conversar com ele de tal forma que ele entenda que isso vai ser um impulso a mais para a sua busca espiritual, então ele realmente irá aparecer sim, tá? Continue tentando que vai chegar o momento. A Valcilene Câmara Ribeiro, ela bota assim: boa noite, boa noite. Eu tento sair do meu corpo, mas eu queria saber uma resposta. Eu não consigo sair, mas tem vezes que o meu pé ou minha mão se mexe sozinho, sem eu tentar mexer. Mas quando eu tento sair, não consigo. O que eu faço para facilitar? Então, Valsilene, né? Então, Valsilene, é o seguinte, esse momento que mexe, acredito eu que você esteja falando daquele tranco que às vezes dá, quando você está lá no bom do relaxamento e de repente, pum, dá aquele tranco na perna, no braço, né? Aquela mexida forte, tá? Essa mexida forte, ela é característica do relaxamento profundo, tá? Quando você está entrando num bom do relaxamento mesmo, contudo, com esse relaxamento todo que a gente entra, às vezes dá um tipo de espasmo, né? Esse espasmo, ele é natural, né? Alguns pesquisadores dizem que é o momento que houve um certo desprendimento do corpo, é, que, por exemplo, o braço saiu, digamos, um pouquinho para fora e retorna, por estar muito perto do corpo, ele retorna forte, dá aquele tranco, tá? Isso é o que dizem alguns pesquisadores, não tenho certeza se realmente é isso, mas tem uma certa lógica, né? Porque acontece a mesma coisa quando você dá aquela sensação de queda rápida, volta pro corpo logo que você adormece, que é bem característico também quando você sai do corpo um pouco e está sobrevoando o corpo físico e por algum motivo você retorna, dá aquele tranco de volta, né? Então acontece isso. Mas esse tranco mais dos espasmos dos músculos, ele é característico do relaxamento, às vezes num dia a dia, onde você, né, teve bastante atividade ou se agitou bastante, e quando você relaxa, então a musculatura dá esse espasmo, né, do relaxamento. Então, se você sentir esse espasmo, simplesmente relaxe mais ainda, né? Deu aquele tranco, aí você continua relaxando, relaxa ainda mais ainda porque você está no caminho certo. Significa que você já está se soltando para fora do corpo, tá? Uh, eu acredito que nesse momento, então, para facilitar, que nem você me pergunta ali, para facilitar a sua projeção, esse momento ele é legal para que você mantenha a consciência e não adormeça. É tipo que nem um aviso, um alarmezinho para que você não adormeça. Isso é bastante legal. Em vez de você sentir o tranco e se agitar, quando você sentir o tranco, você relaxa mais. Só que aí você fica mais consciente, você fica ligada, tá? Do que está acontecendo. Não deixa a consciência ficar muito desperta, apenas fique ligada e continue relaxando e cuidando o adormecimento do corpo. Nesse cuidar do adormecimento do corpo vai acontecer de você aí então entrar no estado hipnagógico, onde o corpo realmente adormece, mas a tua consciência ela permanece acordada. Muitas vezes nesse momento é bem comum acontecer de você começar a enxergar através das pálpebras dos olhos. Você começa a ver o plano astral, né? Então você pode começar a ver o seu quarto, o ambiente todo, mas estando com os olhos fechados. Isso é característico do momento em que você então já está ali se desprendendo, já está mais entrando para o plano astral. Acredito que a partir daí fica muito mais fácil você simplesmente se levantar e sair do corpo, certo?
Algumas pessoas aqui também falam da questão do terceiro olho que eu comentei, né? Como a minha amiga aqui, Débora Nunes, que sempre participa muito do canal. Eu agradeço muito, Débora Nunes, pela tua participação, tá sempre aqui. E isso me deixa bastante feliz. A Débora, ela fala assim que, né, Deus o livre despertar o chakra frontal, né? Porque já algumas características mediúnicas que ela tem já dão um certo susto nela, né? Imagina despertar o chakra frontal. Realmente, se vocês olharem o filme do Divaldo Franco, vocês vão ver mais ou menos o que seria ter uma clarividência desperta, né? Não é algo fácil, vocês podem ver isso no filme. A mesma coisa é o filme aquele O Sexto Sentido. Imagine vocês como aquele menininho lá o tempo inteiro enxergando os espíritos, e todas as vezes os espíritos de forma não muito agradável, né? Porque podem ter tido uma morte violenta ou alguma coisa do tipo. Então, ter a clarividência totalmente desperta, o terceiro olho totalmente desperto, não é algo muito fácil de se lidar. Se a pessoa, para ter a clarividência totalmente desperta, também precisa ter um preparo para isso. A gente vê, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, apesar de todas as dificuldades que eles tiveram com essa capacidade de clarividência desperta dessa forma, que a vida deles não foi fácil, né? Mesmo assim, vocês veem que eles são pessoas que já vieram com um preparo para isso. São pessoas que têm uma vida aí exemplar. Então vocês veem que são pessoas que vieram com uma missão e um preparo para ter esse despertar todo da clarividência, né? Bom, vamos lá, continuando. Night Owl, ele fala o seguinte, ele está se referindo ao vídeo sobre a técnica mais eficiente que eu acho, né? Que eu acredito que seja aquela quando você acorda de manhã já em estado hipnopômpico para sair do corpo. E ele diz o seguinte: eu já fiz essa técnica de acordar e não mexer, e não me mexer. Quando eu fiz uma presença ruim ficou perto de mim, meu coração disparou e eu senti o colchão afundar como se tivesse um pé do meu lado. Tentei mexer meu corpo e ele não obedeceu. Entrei em estado de paralisia do sono. Sim, acontece isso de você entrar em paralisia do sono, né? Porque você está saindo do corpo. Se você viu a presença, é porque realmente você já estava saindo do corpo ali e a clarividência já estava desperta, mostrando o ambiente, né? Quanto a ver uma presença ruim, bom, isso acontece também, né? Já me aconteceu também várias vezes de ver uma presença ruim, isso faz parte, né? A gente está acessando o outro lado e depende da vibração que nós estamos, etc. E às vezes a gente vai ver alguma coisinha que outra, né? Certa vez, por exemplo, eu estava deitado e eu fiz toda a prática de projeção e aí quando eu senti que dava para eu sair, eu sentei na cama, né? E no momento que eu sentei na cama, eu vi passar na minha frente, vinha passando no meu quarto uma entidade, né? Uma pessoa. Ela vinha passando, olha, e quando ela me viu sentar, ela me olhou surpresa assim e com uma certa raiva no olhar, ela se virou para mim e me agrediu. Simplesmente ela veio correndo e me deu um soco no rosto. E no momento que ela me bateu no rosto, eu levei aquele choque, aquele susto, e eu voltei automaticamente para o corpo com um solavanco, né? Assim, então, quando eu acordei do corpo de volta, assim, deu aquele solavanco, assim, eu tive que dar risada, né? Porque, na verdade, não vai me fazer nada, né? Mas o susto no momento foi grande. E eu vi que a pessoa estava passando, ela não tinha assim pretensões nenhuma, ela mesma ficou surpresa a me enxergar. E era uma entidade também que tinha uma negatividade grande, um peso grande, que tanto é que não pensou duas vezes em me agredir no momento que me enxergou, né? Acontece. O Rony Fernandes faz um elogio aqui, que é um dos melhores canais do YouTube. Muito obrigado, agradeço muito.
Ele fala assim: pena não ter com quem conversar sobre isso. Me sinto solitário nesses assuntos. Onde moro, não conheço ninguém que se interessa por viagens fora do corpo. Na internet, percebe-se que não é assunto que muita gente procura. É, realmente, né? Por isso eu acabei criando um grupo lá no Facebook, né? Que é um grupo já bastante antigo, que era um grupo que já vinha do Orkut, faz bastante anos aí que eu criei esse grupo que se chama Aventuras Além do Corpo, como o canal aqui. Quem quiser procurar ó, lá no Facebook, vai ser um prazer para nós conversarmos lá. E realmente eu criei esse canal, eu criei esse grupo justamente porque a gente não tem com quem conversar, né? É difícil conversar sobre esse tipo de assunto com as pessoas, né? E as pessoas vão simplesmente rir da sua cara, vão dizer que isso não passa de um sonho ou sei lá o que. Isso é muito normal. Eu tinha essa dificuldade também, né? Tentava conversar com as pessoas não acreditavam em mim, ou diziam que era um sonho, ou simplesmente sorriam, né? E aceitavam às vezes para querer me agradar um pouco, né? E a gente acaba vendo que não está agradando em falar nesse assunto com aquela pessoa, né? Então, realmente, eu também nunca consegui conversar muito com alguns amigos sobre isso. Depois, com o tempo, a gente acaba encontrando aí umas parcerias para conversar, né? Então, por isso é muito interessante quando a gente participa de grupos espiritualistas essa, é, que tem essa abertura para conversar, né? Às vezes em grupos espíritas, grupos Rosa Cruzes, né, etc., gnósticos, a gente consegue aí encontrar algumas pessoas que podem conversar com a gente. E às vezes, mesmo nesses grupos, ainda assim, quando você fala, as pessoas não entendem. Interessante isso, né? Porque são grupos que trabalham com a espiritualidade e deveriam entender, mas às vezes não entendem. Então, realmente é um caminho solitário, né? Só que a gente ameniza essa solidão com a internet. Felizmente, ela nos dá essa possibilidade de a gente reunir aí pessoas e conversar sobre esse assunto. Eu, por exemplo, tenho um grupo no WhatsApp com alguns amigos que são estudiosos antigos do assunto, né? E a gente se reúne ali para conversar e é muito bom. Fiz ótimas amizades ali. É a alternativa, né? Temos aqui também o Luiz Ribeiro, que ele fala ele escreve ali no vídeo que eu fiz sobre a dica de livro do Robert Monroe, que é um livro fantástico, um clássico da projeção astral, e ele fez um, um audiobook. Ele fez um audiobook a partir de um PDF deste livro. Ele deixa ali um link para esse PDF, aliás, para esse audiobook que ele fez. Deve ser do canal dele. Eu aconselho que dê uma olhada, porque esse livro realmente ele é fantástico. E se tiver aí um audiobook, uma coisa bem boa também, né? De escutar um áudio sobre o livro, né? Então fica aí a dica do áudio do Luiz Ribeiro. Agradeço. O, o Emerson Silva, ele fala que viu o vídeo sobre a técnica da pineal, que é uma técnica realmente bem interessante. Quem não viu esse vídeo, eu recomendo, é uma técnica muito legal de fazer, que eu aprendi com o Wagner Borges. E ali ele fala que ele viu o vídeo e ele tentou a técnica ontem, não conseguiu, mas que teve sonhos onde ele lembrou muito dos sonhos. Isso é muito bom, já é um ótimo começo. Claro que a gente às vezes não consegue de uma hora para outra. Tem gente que leva meses de treinamento ou pessoas que levam anos de treinamento. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem outros que têm uma grande facilidade, questão aí de dias, conseguem uma projeção, né? Mas enfim, por você já ter lembrado dos sonhos, mostra que a técnica funcionou pelo menos ali na sua ativação da pineal e da clarividência, fazendo com que você também tenha uma rememoração melhor dos sonhos. Isso é muito importante. Anote sempre seus sonhos, continue praticando e logo você vai ter resultados. A Shirley Morgan, ela diz que caiu lúcida
aqui nos vídeos, adorou e ficou. Muito bom, gostei do comentário. Espero que continue participando e assistindo os vídeos. O Felipe Tomé também diz que vai fazer as práticas da pineal e vai tentar. Espero que consiga aí, Felipe. E, e é questão de prática, tá? Se você praticar, vai dar resultado. Tem que insistir. Pega uma técnica e pratica pelo menos ela por um mês inteiro. Pegue a técnica e todo dia faça ela, pelo menos por um mês. Você vai ter algum resultado. Se não tiver nenhum resultado, então você procure uma outra técnica que se adapte melhor à sua forma, a forma como o seu cérebro trabalha, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais tátil, depende muito, né? Então você tem que procurar aquela técnica que se encaixa melhor para sua prática, certo? Ah, a Nichinha, ela fala o seguinte: eu não entendi a parte de sair que ele disse que tinha que rolar ou dar uma cambalhota. Isso deve ser feito com a mente ou a gente mesmo deve se mexer? Isso é, digamos assim, ela não é nem com a mente e nem o se mexendo realmente. É uma sensação tátil que você tem que ter, ao mesmo tempo que uma imaginação. Então você vai ter que juntar as duas coisas, juntar a imaginação e a sensação de fazer, tá? Você não vai só imaginar que está rolando. Você tem que tentar realmente rolar. E isso às vezes vai acontecer com que você acabe mexendo o corpo e volte, acabe acordando, tá? Mas é essa a sensação real que você tem que fazer, como se realmente você fosse se levantar, tá? Então, quando você realmente faz o movimento de se levantar ou de rolar, ou dar uma cambalhota, realmente tenta aquele movimento com a sua vontade, essa é a palavra exata, a vontade. Quando você utiliza a sua vontade, você vai conseguir. É possível que várias vezes que você tente, você acabe despertando, mas chega um momento em que realmente você consegue. Para isso, você tem que estar num relaxamento muito profundo. Quando você acorda de manhã, por exemplo, e não se mexe, tá naquele momento assim, naquele entre dorme e acordado, é ali que você tem que usar toda a sua vontade para se levantar e sair do corpo. E aí você vai conseguir sair realmente, tá? Tente assim, dessa forma. Não é que você tenha que fazer um movimento físico, porque se você fizer um movimento físico, você acorda, né? Mas a vontade tem que ser tão forte como se fosse realmente um movimento físico. Eu tive uma prática agora, eu tive uma experiência agora, uns dias atrás, realmente que fala bem sobre essa questão do como se levantar, como sair e desse momento que a gente precisa dessa vontade real. Eu vou fazer um vídeo sobre relatando como foi essa experiência e aí isso vai tirar um pouco, acho que essa dúvida de você, tá? Então, fique atento aí que mais uns diazinhos eu vou largar esse vídeo, então, eh, falando essa técnica. Eu não ia nem gravar esse vídeo falando dessa experiência que eu tive, porque eu não gosto muito de relatar as experiências, né? Mas eu acho que vai ser o último, então vou fazer esse vídeo, certo? Então fique no aguardo aí. O James, eu não sei se é James, eu não sei. Bom, enfim, o James Gabriel, ele fala o seguinte, ele conta ali, ele diz que tem 52 anos, e ele conta um relato aqui no vídeo, a técnica mais eficiente de viagem astral que eu conheço. Então vocês deem uma olhada lá nesse vídeo, tem um relato bem interessante aqui do James, é um relato bem extenso que ele fez, que eu acho bem legal vocês lerem para vocês conhecerem os relatos das pessoas também. Eu agradeço muito, James, pelo seu relato aqui, achei muito legal, parabéns e espero que continue praticando e também venha aqui participar dos vídeos, fico muito feliz e eu recomendo que vocês leiam esse relato dele, é bem legal. Bom,
já está bem extenso o vídeo. Eu acho que é isso. Foi algumas perguntas que eu consegui trazer aqui para vocês para responder em vídeo. Outras eu respondi também ali na própria conversa, no chat do vídeo, tá? Se a sua pergunta não for respondida, eu provavelmente não vi, tá? Então você dá uma reforçada aqui que eu vejo, aí eu posso responder, tá? Agradeço muito, então, a presença de todos vocês. Agradeço que estejam assistindo os vídeos, comentando. Aliás, os comentários são fantásticos. Eu leio todos eles, tá? E, e respondo todos eles. E realmente é muito legal, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam-se de se inscrever, deixar o seu joinha, que é sempre muito importante para nós. Assim a gente consegue fazer o canal crescer mais e eu consigo aí dar mais atenção, então, para os vídeos, né? Até o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo de um relato para vocês no próximo. Espero que gostem e paz profunda. Fiquem com Deus.